Olá a todos, tudo bem por aí? Então, hoje vamos dar sequência à nossa aula, trabalhando aí com a parte de ondas sonoras. Eu já postei um vídeo, como vocês viram antes ali, relacionado a som, usando lá o experimento do FET. Agora a gente vai avançar aqui com um resumo nos slides do conteúdo, certo? Recomendo depois que vocês peguem lá o livro do Sears e Zemansky, que eu estou indicando lá pela Biblioteca Pearson, para vocês aprofundarem mais nos conteúdos, beleza? Então vamos lá dar o início à nossa aula. Então, o que são as ondas sonoras novamente? Então a gente viu essa figurinha lá na parte de ondas 2, que isso aqui seria um exemplo da criação de ondas sonoras. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos um cilindro, né, em corte transversal, um êmbolo, que ele é puxado para frente e para trás de maneira periódica através de uma força F. E isso perturba o meio que eu tenho aqui dentro, que no caso é a atmosfera, que é um conjunto de gases, moléculas de gases, ok? E aí, quando eu faço esse movimento para frente e para trás, eu perturbo o primeiro conjunto de moléculas que está aqui, que vai repetir esse movimento, que vai transmitir para o segundo conjunto, para o terceiro, e assim sucessivamente. Então, assim como eu tinha uma equação de onda lá, o y em função de x e t, que descrevia uma onda numa corda, por exemplo, aqui eu tenho outras equações que descrevem também as propriedades físicas. Lembrando que equações como essas daqui, elas representam uma grandeza física. Nesse caso, S, observem que ele tem a mesma cara lá da função y, ele representa o deslocamento. Geralmente, quando eu tenho sistemas vibrantes a ponto de emitir som, o deslocamento, digamos assim, como no alto-falante, do diafragma ou desse êmbolo aqui, ele é muito pequeno, certo? Então, essa equação está me associando esse deslocamento para frente e para trás com as posições x e com o tempo t. Ele vai ter uma amplitude, que vai ser o deslocamento máximo que ele tem, associado à periódica, um cosseno. E todo o resto aqui é similar às equações que nós já vimos. Essa outra equação aqui, ela relaciona outra grandeza física, que é a pressão. Então, o que é a pressão atmosférica que nós estamos aí tão acostumados que nós não sentimos? Só nos damos conta dela, por exemplo, quando fazemos um mergulho profundo de uma piscina, que daí nós sentimos nos nossos ouvidos essa questão da pressão, ou quando estamos nos deslocando entre o litoral e regiões mais elevadas, que nós sentimos uma espécie de pressão nos ouvidos. Também quando você viaja de avião, aquela questão da compressão da cabine, você percebe esse tipo de sensação no seu ouvido, ok? Então, a pressão está associada aos choques que essas moléculas da atmosfera, por estarem em movimento, exercem sobre o nosso corpo, certo? Então, a variação de pressão, ou seja, eu vou comprimir as moléculas de ar, depois elas vão expandir, essa variação de pressão periódica é dada como uma amplitude de pressão vezes uma equação periódica, que no caso aqui é o seno, certo? Lembrando que seno e cosseno eles são equivalentes e a única diferença é que eles estão deslocados em relação lá ao gráfico, certo? E essa última equação aqui, ela relaciona informações das duas situações, a amplitude de deslocamento e a amplitude de pressão. Vai depender da velocidade da onda, da massa específica do meio e da frequência angular que aquela onda tem, certo? Então, a velocidade de uma onda sonora também é equivalente à velocidade de uma onda numa corda. Vai depender das propriedades do meio que você está aplicando, certo? A massa específica, ela é um pouco mais abrangente agora do que a massa específica linear. Então, na corda a gente tinha massa específica linear, que era o comprimento, que era a massa da corda pelo seu comprimento, que era dada em quilograma por metro. A massa específica aqui, ela está associada às 3 dimensões do espaço. Então, a unidade desse cara aqui é quilograma por metro cúbico, certo? Só para efeito de comparação, por exemplo, a massa específica do ar é em torno de 1,21 kg por metro cúbico. E da água é 1.000 kg
por metro cúbico, ok? Então, avançando aqui, assim como eu tinha uma equação para descrever a velocidade da onda numa corda, que era a raiz quadrada de τ sobre μ, em que τ era a força, não é? E μ a densidade mássica linear, aqui no meio sólido, ou melhor, no meio material, qualquer que seja, sólido, líquido ou gás, a velocidade da onda sonora vai depender de B sobre ρ. B é o meu módulo de elasticidade volumétrico. Ele é uma medida de quão difícil é eu comprimir o meio, porque quando uma onda sonora ela viaja, como a gente viu lá na simulação, o alto-falante vibrando, então imagine que o alto-falante está nessa posição aqui. Quando ele vibra para frente e para trás, ele vai comprimir um conjunto de moléculas de ar que estão aqui. Depois que essa compressão, ela, digamos, viaja no conjunto seguinte, vai sofrer uma expansão. Essa expansão e compressão estão associadas a diferenças de quão difícil é movimentar essas moléculas. No caso do ar, o módulo de elasticidade, ele é menor que nos líquidos, que por sua vez é menor que nos sólidos. Tanto é que a velocidade de propagação de um som no meio gasoso, como a atmosfera, é menor do que se comparar com um meio sólido. Se você já viu algum filme desses antigos aí de faroeste ou qualquer coisa relacionada, como é que os personagens faziam para perceber se tinha, por exemplo, pessoas se aproximando a cavalo? Elas deitavam no chão e colocavam o ouvido no chão. Por quê? Porque a movimentação dos cascos dos cavalos produziam perturbações, ondas, que viajavam muito mais rápido pelo solo, certo? Ou ainda, pessoas que iam fazer concertos em estradas e pontes por onde passam trens, aonde você não tem nenhum outro caminho para passar. As pessoas percebiam se o trem estava próximo ou não, colocando as mãos nos trilhos e percebendo a vibração dos trilhos. Quando o trem está a uma certa distância, mesmo que você não esteja percebendo ele, não esteja vendo ele, você vai ter uma movimentação, uma vibração nos trilhos que vão viajar muito mais rapidamente, certo? Pois bem, então, esse módulo de compressibilidade ou elasticidade, ele é definido como negativo da variação de pressão por variação de volume pelo volume inicial, ok? E aí, você sabendo esse valor desse B para o meio e da densidade do meio, você pode encontrar a velocidade com que a onda está se trocando neste meio, ok? Então, análogo à equação da onda na corda. Aqui são as figuras que eu peguei lá da simulação. Então, novamente, a onda está se propagando nessa direção aqui, certo? De forma radial. E, paralelo a essa direção aqui, eu tenho a perturbação provocada pela membrana do alto-falante, certo? As distâncias entre os pontos máximos das ondas aqui é o comprimento de onda para essa frequência. Se você alterar lá a frequência, você vai aumentar a distância. Então, se você diminuir a frequência, aumenta o comprimento de onda e vice-versa, ok? Porque eles são inversamente proporcionais. E aqui, no caso, vocês observem que tem uma diminuição na intensidade do sinal. Por quê? Porque a amplitude está muito maior próxima ao alto-falante e ela praticamente está zerada numa distância afastada, certo? E acontece por quê? Quando eu tenho as moléculas vibrando, deixa eu avançar aqui, só para antes de ver aquele exemplo. Então, quando eu tenho essas moléculas vibrando, sem vibração, como a gente viu, elas estão oscilando. E eu preciso gastar energia para que aquelas vibrações sejam suprimidas em termos de eu transmitir as vibrações da onda sonora, certo? E aí, essa energia vai sendo gasta à medida que você se afasta da fonte. Então, façam o seguinte exercício de imaginação. Imagine que a gente vivesse no mundo real, no mundo ideal, em que você não tem dissipação de energia. Então, todo e qualquer som que foi produzido nesse mundo seria audível até hoje, certo? Ou seja, as ondas sonoras elas estariam se propagando por todo o planeta sem nenhuma perda energética.
Então seria uma coisa bastante desconfortável, ok? Bom, então, voltando aqui a esse exemplo, eu quero aplicar nele, ou usar ele para mostrar a resolução usando a equação envolvendo a pressão. Então, o que diz lá o enunciado? Uma onda sonora no ar provoca uma variação de pressão que é descrita por essa equação aqui. P em função de x e t é igual a 0,75 seno de πx sobre 2 menos 340 πt sobre 2, onde P está em pascal, x em metro e t em segundo. E ele quer saber no item A a amplitude, no item B o comprimento da onda, no item C a frequência e no item D a velocidade de propagação dessa onda nesse meio. Ok? Pois muito bem. Então, a resolução desse exemplo é muito parecido com aquele exemplo que a gente tinha lá atrás, em que você tinha uma onda que escrevia que você tinha uma função y em função de x e t que descrevia uma onda numa corda, por exemplo. E aí você queria levantar informações sobre aquela onda. Então, no caso aqui, a amplitude de pressão está dada em Pascal e é esse cara aqui. Então, o ΔPm vale 0,75 Pascal. Aqui a gente usa aquela relação para o comprimento da onda que envolve o número de onda, o K. Esse K é sempre essa informação que está com o X aqui. Π sobre 2 é o meu K. Então, se eu substituir nessa equação aqui, eu vou ter 2π sobre π sobre 2. Invertendo pelas propriedades lá, vou ter 2 vezes 2 sobre π. Π cancela com π, 4 metros é o comprimento da onda. A frequência vem dessa outra relação aqui, do ômega igual a 2π vezes f. Como eu sei ômega, que é o 340π sobre 2, e substituindo aqui dá 85 Hz, ok? Feito isso, a multiplicação da frequência pelo comprimento da onda, como está aqui, ela me fornece 340 metros por segundo, que é a velocidade de propagação da onda. Ou seja, a aplicação direta de tirar as informações dessa equação aqui. Ok? Bom, isso aqui a gente já passou. Então, aqui vai ter um outro exemplo que vai estar associado ao deslocamento desses caras aqui, ou seja, quanto esses caras aqui se deslocam, não é? Então, aqui a gente vai estar usando parte da informação, deixa eu voltar aqui um pouco mais, dessa equação aqui do S, só que vai trabalhar com essa equação aqui de baixo. Ou seja, nos sistemas que estão produzindo som com alto-falantes, quanto para frente e para trás, em termos de distância, essa membrana se locomove. Isso equivale também à locomoção que o nosso tímpano, que faz parte do nosso sistema auditivo, também tem que se locomover. Certo? Porque essas movimentações aqui, elas viajam pelo espaço e transmitem a informação que essa onda está carregando, por exemplo, uma música para os nossos tímpanos, através da movimentação dele. Então, aqui ele quer saber qual que vai ser a movimentação máxima, a amplitude de movimentação do tímpano, né, associada a esse deslocamento SM aqui, de amplitude, para uma certa onda. Então ele diz a seguinte coisa: a amplitude máxima de pressão que o ouvido humano suporta em sons muito altos, ou seja, a maior pressão que nós podemos perceber, é de 28 Pascal. Só para comparar, a pressão atmosférica é de 101.320 Pascal. Ou seja, é uma pressão muito, muito grande comparada a esses 28 Pascal aí. Qual é a amplitude de deslocamento SM correspondente? Supondo que a massa específica do ar é de 1,21 kg por metro cúbico, a frequência do som é de 1000 Hz e a velocidade do som é de 343 metros por segundo, certo? Ele quer saber, então, no fundo, qual é o deslocamento do nosso tímpano, ou seja, quanto o nosso tímpano vai para frente e para trás em termos de deslocamento. Então, a gente parte dessa equação aqui, que relaciona a variação da amplitude de pressão com a variação com a amplitude de deslocamento e as propriedades da onda, como velocidade, massa específica do meio e frequência angular. A velocidade ele forneceu, 343 metros por segundo. A massa específica eu também tenho, 1,21 kg por metro cúbico. A frequência angular eu não tenho, e o deslocamento é que eu quero determinar.
Então, se eu reescrever essa equação desta forma aqui, eu posso isolar o meu SM, que vai ser a variação da pressão, de amplitude de pressão, por esses três fatores aqui. Aqui eu só reescrevi trocando o ômega pelo 2πf, que é uma relação que eu posso usar porque eu tenho a frequência dada em Hertz. Okay? Então, aplicando os valores para esses caras aqui, a gente vai encontrar algo como 11 vezes 10 na menos 6 metros ou 11 micrometros, ok? E o que significa 11 micrometros? É a distância que nosso tímpano vai para frente e para trás em som muito alto. Então, se você estiver num ambiente com uma intensidade de som que você quase não suporta, que você quer sair dali, essa é a intensidade de som que ele está se referindo nesse exemplo. E o nosso tímpano está numa movimentação muito grande. Quanto é 11 micrometros, para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem uma folha de papel e considerar a espessura dela, essa menor dimensão aqui, essa espessurinha aqui, isso não é 11 micrometros nunca. Você tem que dividir em 11 partes isso daqui e pegar uma parte dessas. Então, se você pegar essa espessura da folha de papel, dividir em 11 partes, pegar uma parte, isso são 11 micrometros, certo? Então percebam que o nosso sistema auditivo ele é muito sensível para as intensidades sonoras, que nós já vamos falar um pouquinho mais delas, ok? Então, já pegando gancho nesse exemplo aí, vamos falar um pouco do nosso sistema de fala e nosso sistema de audição que produzem e percebem ondas sonoras. Então, aqui nós temos as nossas cordas vocais, que vibram conforme nós falamos. A vibração modula o ar que passa por aqui e cria informações. Nossa fala, que é amplificada por toda essa cavidade de ressonância que nós temos aqui, certo? Então, quando uma pessoa grita demais ou fala demais, ela esforça demais toda essa musculatura aqui e ela fica afônica, o chamado pessoa que perdeu a voz, não é? Então, a recuperação se dá por ficar sem falar, manter isso aqui cada vez mais em repouso, ok? Então, isso aqui produz ondas mecânicas, como se fosse um alto-falante, que vão viajar pelo espaço, certo? Quando essas ondas atingem o nosso sistema auditivo aqui, essas ondas mecânicas vão ser direcionadas do ouvido externo para o médio, até chegarem nesse cara aqui, que é o nosso tímpano. O tímpano nada mais é do que uma membrana elástica que vibra, certo? Então, quando você está exposto a sons muito altos, você sente um desconforto. E muitas vezes, quando você ficou exposto a sons muito altos por algum intervalo de tempo, depois você percebe um zumbido no seu ouvido. O que é esse zumbido? É o tímpano vibrando para o quê? Para que ele se proteja dessas vibrações mais altas e mais intensas. Então, pessoas que trabalham em ambientes com sons muito altos, eles usam um protetor auricular, mais ou menos nesta região aqui. Tá, aqui está exagerado, mas é mais na entrada aqui, justamente para diminuir a intensidade do som que chega aqui, porque senão com o tempo você vai desgastando essa membrana elástica e perde a resposta auditiva, certo? Então o que acontece aqui? Esse cara quando vibra, ele transmite essa vibração mecânica por um conjunto de 3 ossos, que são o martelo, a bigorna e o estribo, para este órgão encaracolado aqui, com alguns canais, que é a chamada cóclea. A cóclea estimula o nervo auditivo, transmitindo sinais mecânicos ou traduzindo sinais mecânicos para sinais elétricos, que é assim que o nosso cérebro percebe os sons, ok? A cóclea também é responsável pelo nosso equilíbrio, então muitas vezes aquela brincadeira em que você se apoiava sobre um bastão com a testa e girava em torno dele e depois saía correndo, tentava sair correndo em linha reta e muitas vezes não conseguia, ou quando a pessoa faz o abuso lá de bebida alcoólica, isso afeta diretamente a questão do equilíbrio. Por isso que a pessoa acaba perdendo totalmente o equilíbrio quando está altamente alcoolizada ou foi submetida a um processo de giro. Okay? Pra vocês terem uma ideia, as frequências que a gente consegue ouvir, ou o som audível, para nós vai da faixa de 20 Hz até 20.000 Hz, ou 20 kHz. Abaixo disso é chamado de infrassom, a gente não consegue perceber, e acima disso é o chamado ultrassom, que a gente também não consegue ouvir.
Já animais como cães e morcegos têm uma faixa de audição de frequências muito mais amplas, ok? Então, eles conseguem ouvir frequências muito mais altas que nós humanos não conseguimos. Claro, se você fizer um teste auditivo, você vai ser submetido a uma faixa de frequências e é normal você não chegar, dependendo da sua idade, a faixas de frequência como 20 kHz ou acima. Tanto é que nós temos aqui nessa situação resposta auditiva em termos de dois tipos de intensidade. A gente já vai falar sobre a intensidade do som, mas aqui eu tenho duas escalas. A escala em decibel e a escala em watts, a parte de potência sonora. E essas duas curvas representam duas idades específicas. Então, no caso aqui, por exemplo, nós temos os adolescentes, que seriam representados por curvas em vermelho, e pessoas mais idosas representadas pela curva em azul. Então, o que acontece aqui? Se eu pegar essa escala de intensidade sonora, eu percebo que para frequências mais altas, se eu jogar aqui, um adolescente, ele percebe com uma intensidade aqui que está variando entre cerca de 20 decibéis, ele consegue perceber o som. Uma pessoa mais idosa só vai perceber esse som se a intensidade desse som aumentar bastante. De 10 a menos 12 para 10 a menos 4. Isso aqui é muita coisa. Então, muitas vezes pessoas idosas não têm facilidade para perceber sons com frequências mais altas. E isso vai se acentuando com o passar do tempo, porque faz parte do nosso processo natural de envelhecimento, certo? Eu vou deixar um link de um vídeo em que eles fazem um teste relacionado a isso aí, para ver a resposta auditiva. Então, é interessante, mas como questão de curiosidade, não como exame médico, ok? Só para vocês verificarem esse tipo de situação, ok? Bom, e aqui então eu tenho essa comparação das frequências com os comprimentos de onda. Então, se eu pegar um comprimento de onda relacionado com a velocidade de propagação do som, com as frequências máximas e mínimas de 20 a 20 kHz, eu sei que o menor comprimento que eu posso detectar é de 1,715 centímetros. E o maior comprimento de onda é de 17,15 metros. Okay? Então, observem, menor comprimento de onda possível, maior frequência. Maior comprimento de onda, menor frequência, porque eles são inversamente proporcionais. Okay? Bom, então falar um pouco agora da intensidade do nível sonoro. Isso, coloquialmente, é conhecido como volume. Então, às vezes as pessoas falam, diminuir ou aumentar o volume do som. Quando elas falam isso, elas estão falando da intensidade sonora. A intensidade, genericamente, ou de uma maneira mais simples, ela pode ser definida como a potência da energia por tempo que a onda tem, por uma área de seção transversal onde ela vai incidir. Então, se você considerar a área do tímpano, por exemplo, você pode associar uma intensidade sonora que está chegando no tímpano. Ok? Ou se você pegar um sensor quadrado, de área quadrada, de um circuito para perceber a intensidade do som, você associa uma intensidade a essa área do sensor, ok? Ou a intensidade ainda pode ser calculada como meio vezes a massa específica do meio por onde a onda está viajando, a velocidade que ela tem nesse meio, a frequência angular ao quadrado, vezes o deslocamento máximo, SM ao quadrado, ok? Pois bem, então, se eu considerar uma pedra jogada de uma superfície de um lago, eu vou perceber que esse desenho aqui vai se formar. As ondas elas vão ser muito mais intensas, com uma altura maior, próximas aonde eu joguei a pedra, e elas vão diminuindo quando eu me afasto, que nem naquele vídeo do alto-falante, não é? À medida que você se afasta, a intensidade diminui porque você está gastando energia para fazer com que essa onda viaje aqui nessas duas dimensões. Em 3 dimensões seria algo mais ou menos assim. A gente percebe que a intensidade é inversamente proporcional à área. Se eu não tiver nenhuma área definida, eu posso definir a área da superfície de uma esfera. Então, a área de uma superfície de uma esfera é igual a 4π vezes o raio dessa esfera ao quadrado. Ok?
ok? Então, quando você tem um raio, você tem essa área para distribuir aquela energia. Quando você tem 2 vezes o raio, você tem 1/4 da energia, ou 1/4 da intensidade, porque observe que a área aumentou por um fator de 4, certo? Porque é 2 ao quadrado, que é 4. Quando você tiver 3 vezes o raio, você vai ter 1/9 da área. Quer dizer, a área inicial está aqui, só que você vai ter o quê? 9 vezes ela, certo? Então, essas frentes de onda, quanto mais longe estiverem, menor é a intensidade delas, certo? Então, a gente pode dizer que a intensidade é inversamente proporcional ao raio ao quadrado. E aí, eu posso ter uma equação que vai me relacionar a intensidade da onda sonora com a distância, certo? Outra forma, outra escala de medir essas vibrações, essas intensidades sonoras, é a chamada escala em decibéis. Tanto é que essa escala é usada aí, por exemplo, para medições de saúde. Então, quando você vai fazer um teste de acuidade auditiva, você fica numa câmara isolada, acusticamente de todo o meio, e aí você usa dispositivos no ouvido que vão variar as intensidades sonoras, e aí você vai ter uma avaliação de como o seu ouvido está respondendo ao som, certo? Então, o cálculo para essa escala, que é uma escala logarítmica, é beta igual a 10 dB, então esse é um valor em decibéis já, né? 10 dB, que multiplica o log na base 10 da intensidade que eu tenho por uma intensidade de referência, o I0. Esse I0 está associado à menor intensidade que o ouvido humano consegue ouvir, que no caso aqui é 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Então essa é a menor intensidade que o ouvido humano consegue captar. Okay? Então, só para vocês terem uma ideia, essa tabela, apesar de estar em inglês, ela está associada aos níveis em decibéis com algumas situações que a gente consegue ouvir. Então, o limiar da audição humana é de 0 decibéis. Então, se você estiver trancado num quarto, isolado acusticamente, o que você vai estar ouvindo vai ser 0 dB. Se você tiver folhas, sabe aquelas folhas secas que se acumulam lá no outono, e aí você tem um monte delas se remexendo, então, o som produzido por essas folhas secas é de 10 decibéis. 2 pessoas conversando em tom normal seriam 60 decibéis. Um concerto de rock desse, dos bons, algo como 110 decibéis, próximo ao palco, próximo aos amplificadores. O limite da dor, 120 decibéis. Aqui você já está provavelmente com as mãos nos ouvidos, tentando proteger os seus tímpanos e ouvindo com muita dificuldade, querendo sair o mais rápido possível desse ambiente. O motor a jato em ponto de partida para decolagem de avião é 130 decibéis. Então observe que do 110 para o 120 você variou apenas 10 decibéis. Só que a intensidade associada a isso, por ser uma escala logarítmica, varia muito, certo? Então, a cada 10 de multiplicação aqui, você tem a multiplicação de 1. Então, se você quer variar do 1 para o 2 aqui você tem que variar do 10 para o 100. Do 2 para o 3 aqui, você tem que variar do 100 para o 1000. Do 3 para o 4 aqui, você tem que variar do 1000 para o 10.000. E assim vai. Por isso que essa é uma escala muito grande para a percepção de intensidade. Então, em termos de intensidade, o nosso ouvido ele é muito sensível. Em termos de frequência, é em média na faixa lá dos 20 aos 20 kHz, ok? Então, vamos ver 2 exemplos que calculam essa questão das intensidades. Então, esse exemplo está no livro, não é? Ele diz a seguinte coisa: uma centelha, que é uma descarga entre 2 eletrodos, tem a forma de um segmento de reta. O comprimento dessa centelha é de 10 metros e emite um pulso sonoro que se propaga radialmente. Então, quando você aciona um fogão ou qualquer dispositivo que solta uma faísca, você ouve um pequeno estalo. Aquele estalo é o quê? É a faísca se formando entre os eletrodos e causando uma onda sonora no ar. Nesse caso, essa faísca aqui só tem 10 metros de comprimento. A potência da emissão sonora, nesse caso aqui, vale 1,6 vezes 10 na 4 watts, ok? Ou
16.000 watts. Ele quer saber no item A qual é a intensidade do som a uma distância de 12 metros da centelha. Ok? E no item B, com que taxa PD a energia sonora é interceptada por um detetor acústico de área de 2 centímetros quadrados, apontado para a centelha e situado a uma distância de 12 metros. Então, no primeiro caso, eu quero saber, a 12 metros, qual que vai ser a intensidade percebida. Então, esse desenho aqui, ele representa, essa reta no meio seria a origem da onda sonora, não é? A faísca, que se propaga de forma cilíndrica, certo? Esse R é a distância, então eu quero saber aqui, nesse ponto aqui, a 12 metros, qual que vai ser a intensidade. Eu vou usar aquela equação que eu tenho lá atrás. I é igual a potência pela área. Mas qual que é a área? Nesse caso, a área vai ser a área associada a esse cilindro. Então, se você pegar, por exemplo, nossa folha de papel, está aqui ele em formato cilíndrico, ok? Então, olha lá, o cilindro, ok? Ele vai ter um comprimento de circunferência aqui e ele vai ter um comprimento L lateral aqui, certo? Então, esse L é o comprimento da faísca, que é o 10 metros. Esse círculo aqui é o comprimento. Então, como é que eu calculo a área desse cilindro? É como se eu pegasse o cilindro e abrisse ele. Qual que é a área dele? É a área dessa folha de papel aqui. Ok? Então, vai ser 2πr, que é o comprimento da circunferência aqui, vezes L. Por isso que eu troquei essa área por 2πrl, certo? O raio é os meus 12 metros, que é a distância que eu estou afastado do ponto de origem do som. O L é o comprimento da minha faísca. Então, a pressão é 1,6 vezes 10 na 4. Se você substituir os valores, você vai encontrar que a intensidade sonora a 12 metros é de 21,2 watts por metro quadrado. Okay? E aí, no item B, para calcular essa substituição a 12 metros, ou seja, qual é a potência percebida por um sensor, imagine que é um sensor eletrônico quadradinho com área de 2 centímetros quadrados, colocado nesse ponto aqui. Você vai colocar esse sensor. Então, potência, a intensidade é potência por área. Como eu quero saber a potência, vai ficar um produto da área que eu tenho no sensor vezes a intensidade. A intensidade naquele ponto a 12 metros eu sei, está aqui, é 21,2 vezes a área. Então, será que era 2 centímetros quadrados? Eu mudei para metros, certo? Eu vou ter que mudar isso daqui para 2 metros, 2 centímetros quadrados para 2 metros quadrados, ok? Qual que vai ser a potência? Acabei não colocando aqui, depois eu vou corrigir e vou colocar no AVA o material com o valor da potência, né? Que só está a multiplicação. Mas o valor disso aqui dá 4,2 miliwatts, ou seja, essa é a potência elétrica que o sensor percebe naquela posição a 12 metros, ok? E o quarto exemplo que eu quero passar aqui é esse cara aqui. Então, suponha que uma fonte sonora tenha uma intensidade de 1 watt por metro quadrado, próximo a ela. E que, ao se afastar muito dessa fonte, uma distância muito grande, a intensidade cai para 10 na menos 3 watts por metro quadrado, ou 1 miliwatt. Na escala em decibéis, quais seriam os valores de intensidade próximo e afastado à fonte? E aí você sabe que o I0, que é o valor limite para as pessoas, é 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Então, a gente pega aqui a equação, beta igual a 10 dB vezes o log de I sobre I0. Então, no caso da primeira intensidade, é 1 watt por metro quadrado, entra no lugar de I, dividido por 10 na menos 12. Fazendo essa conta, você vai encontrar um beta de 120 dB, ou seja, já o limiar da condição da dor. Ou seja, muito próximo a essa fonte, provavelmente você está causando danos severos ao seu ouvido. E quando você se afasta muito, o que acontece? Você tem aqui um beta de 90 decibéis. Você pega esse 10 a menos 3, coloca aqui, e vai encontrar um beta de 90 decibéis que já está dentro dos padrões aceitáveis, ok? Se você quiser saber quanto foi esse afastamento, o que você pode fazer é o seguinte, é pegar
essa intensidade que está aqui, certo? E usar naquela equação lá, do I potência pela área. Considera a área de uma esfera, que é 4πr ao quadrado, e aí você pode isolar aquele R e determinar qual é o valor desse afastamento. Ou seja, se você considerar a distância zero para essa intensidade, qual é o R por uma distância que você passa a ter essa intensidade 10 a menos 3, beleza? Bom, então, do conteúdo que eu tinha aí para passar, era basicamente isso aí, pessoal, dessa parte do som 1, ok? Na próxima aula a gente vai ver outros fenômenos relacionados a isso daí. Novamente, dúvidas que vão surgindo conforme vocês forem assistindo o vídeo, pausem o vídeo, anotem essas dúvidas, ok? E me mandem elas por e-mail. Hoje à noite, no horário da aula, né, que eu estou gravando essa aula agora na parte da manhã. À noite eu estou no horário da aula no chat, então vocês podem mandar mensagem que eu respondo lá conforme elas estão chegando, beleza? É isso aí, pessoal.